Henrique, que é enfermeiro e é coordenador do Núcleo de Educação Permanente. E vamos falar a respeito dos trabalhos do SAMU, principalmente agora, final do ano, já estamos no dia 11 de dezembro. Se realmente as estatísticas comprovam que essa época agora é dezembro, até final do carnaval, há realmente uma incidência maior, principalmente aqui em Barreiras e no Brasil todo. José Henrique, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco falando a respeito do SAMU. Primeiramente, bom dia Marcelo, bom dia ouvintes da Rádio Barreira, bom dia especial a todos os usuários do serviço 92 do SAMU. Na verdade, o que a gente tenta, almeja, por um trabalho bem feito para a população de Barreiras. A gente está aqui para a gente discutir alguns assuntos, falar um pouquinho do trabalho do serviço. Por exemplo, o SAMU de Barreiras, hoje em dia vocês contam com quantos profissionais hoje para atender e quantas cidades vocês atendem? Muitas vezes as pessoas pensam que o SAMU é só Barreiras, mas vocês têm toda uma região que vocês dão cobertura também, não é isso, Henrique? Com certeza. Então é o seguinte, o SAMU Barreiras, ele tem, na verdade é o SAMU Regional Barreiras. É Regional Barreiras? Regional Barreiras. O SAMU, a Barreiras tem a responsabilidade de regular as ocorrências de 22 municípios na nossa região. 22 municípios? Exatamente. Então, nossa Senhora! Então a Central de Regulação, número 92, ele não toca só o chamado de Barreiras. Então, de vários municípios, a gente tem alguns, a gente pode estar citando, eles atendem o 92 Barreiras. Barreiras regula, fazendo a comunicação com a cidade, e aí essa cidade libera a sua ambulância. Então, de qualquer forma, todo acionamento da cidade de Botirama, Barra, Ipupiara, Santa Rita, Formosa, qualquer que seja, é através do 92 que cai na nossa Central Barreiras, que regula esse município. 22 municípios? 22 municípios. Quantos profissionais vocês têm, por exemplo, tem para Barreiras ou, no caso de uma emergência, atender a outras cidades? Bom, na verdade, cada cidade tem uma particularidade. Algumas cidades contam com 2 ambulâncias, no caso de José Eduardo, Formosa, Santa Rita, Barra, Guatirama, Ipupiara, elas têm a USA, que a gente chama de UTI móvel, que é um transporte avançado. As outras demais cidades, elas têm apenas o transporte básico. E aí, cada unidade dessa daí tem em torno de 10 profissionais atuantes, isso nas cidades menores. Barreiras tem um arsenal um pouco maior de profissionais, tendo em vista a demanda ser maior. Então, Barreiras, a gente tem 3 ambulâncias, sendo uma UTI móvel, que é a USA, que é um transporte avançado, que a gente tem os profissionais inferior, que é o médico e enfermeiro, também o condutor socorrista, e 2 suporte básico de vida, que a gente chama que é o USB. E aí a gente atende aí a população. A gente, Barreiras conta hoje com profissionais socorristas, a gente coloca aí médicos, enfermeiro, técnicos de enfermagem, condutor socorristas, um total de 44 profissionais atuantes na rua. Nossa, 44? Isso, são profissionais prontos para atendimento ali, dividido nas suas escalas, respectivamente, cada um na sua função, na sua obrigação, e a gente tem esses profissionais, que inclusive profissionais de folga, na inerência da gente precisar acionar esses profissionais, eles estão prontos para a gente fazer uma escala extra e estar abordando a população com atividade de socorro. Como é que funciona o plantão de vocês? É de 24 horas? Na verdade, o plantão ele depende do profissional, depende muito do tipo de profissional. Então, a gente está alguns profissionais, os plantões são de 24 horas, e outros profissionais, questão de conselho, de organização, de conselho de classe mesmo, de normatização de lei, só fazem 12 horas. A gente tem essa alternativa aí, mas isso aí é constante. Só um vai passando para o outro e está sendo da continuidade e assistência, a gente não para mesmo. Ô Henrique, por exemplo, o caso de Barreiras, nosso caso específico aqui, a loucura que é o nosso trânsito, a média de atendimento diário que o SAMU faz aqui? Bom, a gente tem uma estatística, no ano de 2013, a gente por mês, a gente tem uma estatística assim, a gente faz um cálculo, por exemplo, em janeiro, fevereiro até dezembro, a gente tem uma média por dia aí de 15 atendimentos. 15 atendimentos? Por dia, a gente fez o cálculo aí. Então, no mês de janeiro tem o mês de 12, mês de março aumenta para 19, o mês de maio 21. Então, nós temos uma média de, por dia, as saídas de ambulância, em torno de 15 a 16 atendimentos por dia. Por dia. Quer dizer, isso só em Barreiras. Aí isso inclui, por exemplo, casos envolvendo acidentes automobilísticos, também prestação de socorro em residências. Exatamente. Na verdade, a priori hoje, que a população sente mais dificuldade, que a gente vê é a assistência clínica. Aquele paciente que passou mal, e aí eu tenho 2 parâmetros. Ou o paciente realmente está grave, não tem condições de ir por meio próprio, nem que ele tenha esses meios próprios.
ou o Mas o paciente. deslocamento dele pode levá-lo a óbito, não é Então, isso? não dá tempo. Porque, na verdade, a gente tem que mostrar à população que o serviço SAMU é atendimento. Então, a população pode estranhar a ambulância chegar no local, colocar a vítima lá dentro e ficar 10 a 20 minutos parado no local. Aí pergunta, por que não levar para o hospital? Na verdade, essa ambulância já tem aparato técnico e profissional para atender essa vítima e está dando uma estabilização para mesmo para que ela chegue no hospital já bem. Essa é a diferença do nosso trabalho, que a gente atende na rua. Porque se for para aplicar um soro, uma medicação, já é feito lá dependendo do caso. Dependendo do caso ainda, a gente faz trabalho até mais complexo na rua. No caso do acionamento da LUSA, ela tem suporte técnico, suporte material e suporte profissional para fazer procedimento como intubação, o paciente vai para o ventilador, até uma drenagem de tórax de emergência, até uma punção de garganta, que a gente chama de crico, de emergência para a pessoa respirar. Então, assim, uma ressuscitação também? A gente, inclusive todas as viaturas, inclusive suporte básico, a moçada faz reanimação cardiopulmonar no local. A gente tem equipe treinada para fazer isso e equipamento. E aí a gente tem equipamento voltado para isso, que no caso, o suporte básico de vida tem o DEA e da luz a gente tem um desfibrilador, que é de uso exclusivo do médico. Eu me lembro de uma das oportunidades que você teve, que o Tony falou com você, é uma reclamação, e eu já acompanhei, né, estando na rua, vendo vocês passarem, a falta de entendimento do motorista barreirense quando vê uma ambulância do SAMU com a sirene ligada. Muitas vezes eles não dão espaço para que vocês possam passar. Infelizmente é isso mesmo, Henrique. Bom, então a gente vai fazer um comunicado e ao mesmo tempo fazer um apelo também. A gente informa o seguinte: primeiro, a população muitas vezes pensa assim: vem a ambulância com a sirene ligada, ele quer passar para chegar primeiro para a base ou para ir para casa, alguma coisa do tipo. Não, a ambulância ela só liga a sirene, ela só é normatizada, liga, acionar a sirene, tá? Quando existe a iminência de acionar, quando a gente vai até o paciente. Muitas vezes vindo com o paciente nem tanto, já está estabilizado. Mas indo até o paciente, a gente precisa sim de uma certa rapidez, sem colocar em risco a integridade física da população, é lógico. Então, o que a gente quer da população? O que a gente vê? Melhorou muito essa cooperação dos motoristas, mas ainda falta. A maioria deles, quando a gente está na BR ou na coletividade, sentido antiga rodoviária ali, sentido saída de Pracotirama, é que os carros vão para a esquerda e dá à direita para a ambulância. Isso é perigosíssimo. A gente pede que toda ultrapassagem ela é feita pela esquerda, inclusive a nossa também. Então a população deverá sinalizar assim que houver a sirene ou o giroflex da ambulância, sinalizar para a direita, deixando ela passar de forma tranquila, para a gente evitar também, porque o nosso intuito é atender rápido, porém atender bem e não causar novos acidentes. A gente se preocupa muito com isso, que os nossos condutores são treinados nesse aspecto também. Quais os casos mais comuns, fora acidente, que vocês, por exemplo, relatam nas residências? Nós estamos numa região onde nosso clima é bem temperado, frio, chuva, e passamos um bom tempo no calor. A questão de pressão de idoso é os casos mais comuns, Henrique? Exato. A gente tem muito problema de residência, de idoso, de criança. Aí a gente tem um problema assim, a gente consegue perceber, fazendo um diagnóstico das ocorrências, que muitas vezes a população prefere aguardar um pouco mais, e aí quando não está bem, aciona o serviço, porque aí, ou porque não tem recurso para levar, ou porque o paciente realmente agrava, e também porque a população aprendeu que se chamar o SAMU ela atende mais rápido. Então eu tenho essa questão, mas assim, com o advento da temperatura alta, complica um pouco mais mesmo, os idosos acabam sentindo e chegam numa situação que realmente precisa acionar o serviço e a gente acaba fazendo esse atendimento prontamente. E também chegou uma dúvida, para aproveitar a pergunta, por que eu chamei o SAMU no dia tal, que eu estava com dor de estômago e o SAMU não foi? A gente trabalha com regulação, então nem toda ocorrência que vai ser chamada vai ser atendida. Por quê? Porque a gente tem um número limitado de viaturas. E a gente tem que mostrar à população que nem sempre uma dor de cabeça, uma dor de barriga, um vômito, é necessário que a gente mande a ambulância. Porque não é só para transportar, é para atender. Então, se tem condições de te levar para o meio próprio, ou está acionando alguém para estar levando, um vizinho ou mesmo um táxi, que se faça isso. E a gente deixa as ambulâncias para os casos onde realmente não tem condições, para a gente não ter problema de atender um caso simples e perder um caso mais grave. Trote. Este é um grande problema. Faltando 4 para o meio-dia, nós estamos já encerrando, por isso que
pulei aqui e quero falar de trote. O trote para vocês, profissional na área de saúde, que lidam com vida, Henrique. Na verdade, o trote hoje é um problema, eu acredito, mundial, não sei, mas no Brasil é um problema nacional. A gente também, barreirense, na nossa região, sofre com isso. Alguns trotes não têm tanta relevância, são relacionamento de serviço para fazer gracinhas, brincadeiras. A relevância maior no sentido é que utiliza a linha e acaba atrapalhando quem realmente quer ligar. E o grande problema é as pessoas que simulam realmente uma ocorrência real e conseguem deslocar as ambulâncias para um falso atendimento. Aí sim, pessoal, isso aí é um crime e a população nesse momento fica desguarnecida, é um ato aí criminoso, feio. Infelizmente, a gente não consegue ficar sem isso aí, mas diminuiu até mesmo com o avanço. A gente fez o projeto SAMU na comunidade, educação nas escolas infantis, nível médio, e a gente sentiu nos nossos bastidores, na nossa central de regulação, a melhora quanto ao sorte. As crianças informadas, elas ajudam em vez de atrapalhar. Tem funcionado. Tem funcionado, né? Graças a Deus. Vocês irem na escola e mostrar que você, ao fazer isso, você pode, no futuro, precisar e o pessoal, não, essa banda aqui é conhecida, é trote. Pronto, acabou. Pode falar, pode ficar à vontade aí. Bom, então a gente está fazendo mais um informativo agora sobre o link 92, o nosso telefone 92, informar a população que a gente está com um problema técnico. Rapaz, você me falou esses dias, a gente participou, falou, né? A gente continua, as equipes técnicas estão trabalhando, a Anatel, a Oi estão trabalhando, mas a gente vai informar agora, bem detalhado, que a população ela faz a ligação 92 e para a população, para quem está solicitante, ela está chamando normalmente. Só que esse chamado não chega até a central. Então dá a impressão que chama e ninguém atende. E a gente quer informar que os nossos operadores, os nossos técnicos de regulação médica, eles são programados para ter o telefone até a segunda chamada. Então quando chamam 3, 4 vezes, não se preocupe, isso é problema da operadora. Vocês vão fazer uma ligação agora, uma ligação do telefone fixo alternativo, tá? Em situação de emergência, a gente pede para ser utilizado apenas em situação de emergência quando o 192 funciona. Eu vou falar agora que é o 77-3612-2323. Tá? É um telefone, só tem um telefone, não tem várias linhas, e é para uma situação de emergência. Então, ligou para o 92, chamou, ninguém atendeu, não é porque não tem atendente, é porque o link está com problema mesmo, isso é um problema técnico. Aí tenta de novo, caso não possível for emergência, ligar para o 3612-2323, que vai ser prontamente atendido. Aqui, o Dr. Cizenando José da Silva, advogado, né, parceiro nosso, muito